Amém. Quem está com frio diz amém. Amém. Quem está com muito frio, diga glória a Deus. Um desafio estar aqui nessa noite. Sempre é um desafio estar aqui, ministrar a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. E um desafio, porque eu queria estar com as minhas mãos nos bolsos e não posso. Então vou ficar trocando, hora ou outra. E dizem, né? Eu não sei, dizem que quando as mãos e os pés começam a ficar muito gelado, não aquece mais, é questão da idade. Me falaram, eu não sei se é isso mesmo, mas ultimamente eu tenho sentido muito frios nos pés, nas mãos, na careca nem tanto, mas... Amém? Mas eu prometo, irmãos, esse final de semana nós tivemos ali em Ponta Porã, no Congresso de Pastores, da nossa convenção. Nós ouvimos ali o pastor Hélio, e ele, um homem muito de Deus, ministrou ali 4 momentos, e ele, momentos curtos. E eu falei, rapaz, como o cara consegue ministrar uma palavra em 25 minutos, 30 minutos de maneira tão intensa? Tá? Mas como eu não sou o pastor Hélio com 50 anos de experiência, eu prometo para vocês que antes da meia-noite, vocês estarão na casa de vocês. A não ser que vocês não queiram, né? Aí a gente fica aí também, né? Orando e glorificando a Deus. Meus irmãos, como é gostoso esse momento de louvor, como é gostoso adorar a Deus. E se você, eu acredito que você saiba, mas o livro de Salmos é uma canção. Boa parte dos Salmos são canções. Umas, né, compostas por Davi, outras não, mas boa parte dos Salmos, todo Salmo, o Salmo é uma canção. Piscou. Está na hora de parar já? O Salmo é uma canção, né? São várias canções do livro de Salmo. E eu gostaria de ler um salmo que eu gosto demais, que eu amo demais esse salmo. Inclusive, parte desse salmo nós escrevemos, Maná e eu, minha esposa, nós escrevemos o nosso convite de casamento, que é o salmo de número 126. Eu ia pedir, por gentileza, se pudesse diminuir essa luz aqui, que acabou de acender. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se acende ela é branca, vai achar que eu tenho cabelo branco. Tá? Eu quero dizer para você que isso é fake, tá, gente? Não tem, tá? Não existe. O Salmo 126 é um texto muito conhecido que eu gosto mais, sempre leio, sempre... Eu acho que tem um botãozinho lá atrás, lá perto do Jair, só isso, para a esquerda, para a direita, ele vai apagar. Isso, Jair. Obrigado. Você me entende, Jair. Salmo 126 é um texto conhecido, eu gostaria de ler com a amada igreja. Diz assim, eu não passei para você, né, Cris? Me perdoa, Cris. Me perdoa. Você também, você me entende. Mas diz assim, quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como que se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas para este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Verso 4. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, é conhecido de todos, acredito eu, mas Deus sempre olhou para o povo de Israel, chamando de meu povo. Deus sempre olhou para um povo e olha para nós hoje, chamando de meu povo. E o povo de Israel, hora ou outra, ele desobedecia aquilo que Deus ordenava, aquilo que Deus pedia. Deus falava, vai para esse caminho, o povo não ia. Hora ou outra o povo desalinhava, não andava conforme a vontade dele. E o povo, consequentemente, sofria algumas coisas. Dentre elas, esse povo de Israel ficou prisioneiro no cativeiro babilônico durante 70 anos.
70 anos esse povo ficou aprisionado em um lugar, sendo escravos. E o livro dos Salmos, como eu falei, é uma canção, são canções, e do Salmo 120 até o Salmo do número 134, é falado como é os Salmos de romagem, ou seja, é quando o povo peregrina no deserto, então eles começam a cantar. Então, esse Salmo que nós acabamos de ler, é o Salmo quando o povo está no deserto, está cantando, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então, se você pegar do capítulo do Salmo 120 até o Salmo 134, né, vai ter várias expressões de louvor, de gratidão a Deus. Salmo 121, eleva os meus olhos ao monte, de onde virá meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, onde nós estaríamos agora? Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, e por aí vai. O povo está alegre, está celebrando aquilo que Deus fez, ou lembrando aquilo da onde que Deus tirou. Então esse salmo é quando o povo está no deserto ali celebrando, adorando a Deus, glorificando, trazendo à memória aquilo que traz esperança. E o Salmo 126 não é diferente. Esse povo provavelmente saiu do cativeiro babilônico, e está agora na sua nova morada, Sião. Sião é o monte onde de Jerusalém, um lugar que na Bíblia fala que é o lugar até então lugar de adorar a Deus, onde o povo acreditava que somente ali poderia adorar a Deus. Então esse povo agora está de volta, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, libertou do cativeiro, agora estamos em Sião. Nós ficamos como quem sonha. Então nossa boca encheu de risos, a nossa língua de júbilo, e diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por nós. Esse povo agora está lembrando daquilo que Deus fez na vida deles. Esse povo agora está trazendo à memória aquilo que Deus fez na vida dele, da onde que Deus tirou do império das trevas, do jugo pesado. Agora aquele povo está lembrando que Deus nos tirou daquele lugar, Deus nos livrou, e o texto diz que eles ficaram como quem sonham. Em outras palavras, traduzindo para os dias de hoje, qual é a expressão quando a gente diz, me belisca para ver se eu estou sonhando, me belisca. Aí a pessoa belisca e fala, eu estou brincando. Mas é mais ou menos dessa forma que o autor quis expressar, porque era algo impossível humanamente. Não tinha como acreditar, olha, quando Deus nos livrou daquele lugar, quando Deus nos livrou daquelas pessoas nos aprisionando, quando Deus nos levou para outro lugar, nós ficamos como quem sonha. Olha, é algo absurdo o que Deus fez por nós. Algo que não tem como descrever, algo que nem Hollywood consegue expressar, o que Deus fez por nós. Olha, é algo, nós ficamos como quem sonha, não há palavras, o que Deus fez por nós. Esse povo agora está ali dizendo que Deus livrou de um lugar terrível, e eles não conseguiam acreditar. Ficamos como quem sonha. E o texto vai continuar dizendo que as pessoas, as nações olhavam para aquele povo e falavam assim, olha, diziam entre as nações que Deus está fazendo grandes coisas naquele povo. E o povo dizia, sim, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Algo era tão difícil de acreditar que eles afirmavam, reafirmavam, as pessoas diziam, viu o que Deus tinha feito para aquele povo naquele momento. Mas o texto continua dizendo, aquele povo sai de um lugar, vai para outro lugar, é liberto daquele jugo opressor, e vai para esse outro lugar, e no verso número 4, o que era canção, apenas uma canção de gratidão, o que era apenas uma canção de alegria, de lembrando daquilo que Deus fez, agora se torna uma oração. O que era canção de gratidão, estamos alegres, estamos felizes, agora se torna uma oração. Oração é, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, como as correntes do Negueb, restaura-nos. Ué, mas como assim, pastor? O texto está dizendo que eles estavam alegres, felizes, celebrando,
o que Deus havia feito e agora está dizendo: restaura-me. Deus restaurou, Deus libertou, não restaurou, não libertou. Observe que esse povo ficou durante 70 anos aprisionados na Babilônia. Então, quando o povo voltou para a sua terra natal, quando o povo voltou para a sua casa, já não havia mais casa, a cidade não havia mais muro, não havia mais templo, estava tudo desorganizado, estava tudo bagunçado, a horta que tinha plantado não tinha mais, o pomar não tinha mais, o governo era outro, não tinha nada. Então, quando aquele povo sai, eles se liberta de um jugo opressor, mas quando chega na sua casa, na sua terra natal, é preciso reconstruir, é preciso refazer novamente. Por isso que Deus diz: restaura-nos, Senhor, restaura-nos. E Ele fala: restaura-nos, Senhor. Minha versão diz assim, cadê? Traze-nos outra vez. Não, restaura-me também. Não, em outra versão que eu li então, calma aí. Muda a versão aí, isso. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes da água do sul. Tem outra versão? Tem igual o pastor Marcos agora, né? Muda de versão. Outra versão. Outra versão que diz: lembra-nos, Senhor, como era antes. Ou seja, Senhor, foi bom lá, Senhor, foi bom lá, então restaura o Senhor, como o Senhor fez, aquela bênção que o Senhor fez lá no início, faz agora novamente, restaura, como as correntes, isso, faça-nos regressar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. Senhor, restaura. Ou seja, a bênção que o Senhor fez lá, aquilo que o Senhor fez lá, aquele milagre que o Senhor operou lá, aquela libertação, aquilo que o Senhor fez, que nós ficamos como quem sonha, faz de novo agora. Faz de novo agora. Senhor, aquilo que o Senhor fez, aquele milagre que o Senhor fez, faz de novo agora. Por quê? Porque a nossa casa está destruída. Por quê? Porque agora não há mais onde plantar. Por quê? Porque agora não há mais lugar para adorar. Por quê? Porque agora não há mais muro na cidade. Senhor, restaura o que precisa ser restaurado. Faz de novo. Faz de novo. E o texto continua dizendo assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com gozo colherá. Verso número 6, Cris, por gentileza, me ajuda aí. Aquele que vai adiante e chora, carregando as sementes preciosas, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo os seus molhos consigo. Aquele que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai adiante chorando, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, esse povo saiu, foi liberto, ficou como quem sonha, algo maravilhoso aconteceu, pediu restauração, e o texto continua dizendo, agora, primeiro, uma canção, segundo, uma oração, terceiro, uma promessa para aqueles que fizeram a vontade de Deus. Primeiro, uma canção de gratidão a Deus, do que Deus fez. Segundo momento, uma oração, e terceiro momento, uma promessa. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherá. Uma canção, uma oração e uma promessa. E o autor desse livro, ele compara com as correntes do Negueb, porque esse lugar é um lugar árido, seco, é um lugar desértico. E quando chovia em algumas regiões próximas, de repente, em algum momento inesperado, as águas começavam a descer e molhava toda aquela parte desértica. Então, o lugar que era árido, o lugar que era seco, de repente vinha água, e aonde não tinha vida, começava a ter vida novamente. Essa comparação que o autor faz, Senhor, nos traz novamente, restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb, ou seja, de uma maneira inesperada. Ele está falando, Senhor, restaura-me.
E o texto diz, olha, aqueles que saem semeando com lágrimas, com júbilo ceifarão, por quê? Porque eles vão semear, mas num lugar que muito provável, se não chover, se não acontecer um milagre, não vai nascer nada. Esse é o olhar que eles têm para esse momento, dessa região. Um lugar seco, que só vai nascer algo, se acontecer algo milagroso, algo inesperado. Então, por isso que o texto fala que os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Essa é a imagem que o autor quer trazer para nós. Um lugar seco, que se não for a intervenção divina, um milagre, algo inesperado, algo que não há explicação humana, se algo não acontecer, não tem como colher. Por isso que o texto diz, ó, é com lágrimas, é com lágrimas. É com lágrimas. Louvor de gratidão, oração e uma promessa para o povo. Meus irmãos, dias atrás, meu vereador, está aí? Meu vereador, falou, vamos ali numa escola, nós fomos atender uma escola. Chegando lá nessa escola, o Daniel falou, vamos na escola. Eu falei, beleza, vamos lá. Chegamos na escola, estava conversando com o responsável. De repente meu celular tocou, eu me retirei um pouco para atender essa ligação. E de repente fui para um canto e comecei a sentir um cheiro diferente. Falei, esse cheiro aqui, eu lembro desse cheiro. Era perto da cozinha. Aí cheguei perto, daqui a pouco, a moça que trabalha lá colocou um pratinho, falei, opa, sopinha de macarrão com feijão. Falei, esse prato eu conheço. E eu fiquei olhando para aquele ali, atendendo o telefone, falei, daqui a pouco o Daniel me chama, e eu ali, né, alô, sei o quê, aquele cheiro, aquele pratinho, e aquele pratinho azul, sabe? Vocês conhecem. Aquele que vocês lavam 5 vezes e fica engordurado ainda. Aquela colherzinha de plástico. Eu fiquei olhando ali, eu pego, não pego, aí não pode, né, gente? É das crianças. Mas enquanto eu falava, Deus começou a trazer à memória algumas coisas do meu passado. E quando eu estou falando aqui para vocês, com certeza vocês lembraram do que vocês comiam. Das almôndegas, sopinha de feijão, almôndega de soja. Mas isso é algo que, um sentimento tão gostoso, meus irmãos. Eu provavelmente, se eu comer aquela sopa, talvez eu nem goste, mas aquele sentimento de olhar para aquele prato, sentir aquele cheiro, de ver aquela cena, de ver tudo aquilo lá, me trouxe uma lembrança tão gostosa, embora que eu nem gostava tanto de estudar assim. Mas de comer, né? Às vezes eu entrava na fila lá, você estava no 3º ano, você ia para o 4º, entrava na fila, para ver se repetia, né? Mas as mulheres conhecem, opa, você é da outra sala, vai para... Quem nunca fez isso, né? Atira a primeira pedra. Mas esse sentimento foi tão gostoso, eu fiquei ali observando, lembrando, eu comecei a lembrar das amizades que eu tinha, eu comecei a lembrar dos professores, eu comecei a lembrar dos momentos, das brincadeiras, eu comecei a lembrar de tantas coisas que aconteciam, no momento que a gente ia para algum lugar, uma visita em algum lugar, eu comecei a lembrar dos lanches que nós comíamos, que sentimento gostoso, que coisa gostosa. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá alegria e esperança. Muitas vezes nós percebemos, meus irmãos, muitas vezes nós trazemos à nossa memória somente aqueles momentos amargos. E nós não conseguimos lembrar daquilo que Deus fez por nós, da onde que Deus nos tirou, da onde Deus nos livrou, de onde que Deus nos libertou. Nós trazemos à memória, nós muitas vezes não lembramos. Eu gostaria que você pensasse aí rapidamente nessa memória da sua infância, quantos momentos bons você teve com seus pais, quantos momentos bons você teve com seus irmãos, quantos momentos bons você teve na escola, quantos momentos bons você teve na igreja, em algum lugar. Quantos momentos alegres, uma viagem, uma canção que te trouxe alegria,
Às vezes apenas de dormir na casa de alguém, de um tio, de uma tia, mas é um sentimento, é um cheiro, é uma emoção, é algo tão intenso que você não consegue expressar. É como o salmista diz, ficamos como quem sonha. E quando eu vi aquele prato azul, eu falei, cara, que demais. Como um prato azul, com uma sopa de macarrão e feijão, traz tanta memória, tão legal, tão gostosa. A gurizada está rindo ali porque eles não passaram, daqui a pouco vocês vão lembrar, viu? Vocês estão comendo, tá achando que é ruim, né? Mas quando vocês passarem o tempo, vocês vão ver que é bom. Mas como que é gostoso. Como que é bom. Os campeonatos que a gente ia jogar, as coisas que ia fazer, como que é bom. Meus irmãos, eu lembro, lá na Boas Novas, quando criança, eu ia para a igreja, ZBF, quantos momentos bons, alegres. Lá no início da célula, né, Lucas? Nós andamos o quarto inteiro de bicicleta, orando até 2 da manhã, como que era gostoso aquele momento. Certa vez alguém disse assim que nós lembramos daquilo que nós devemos esquecer. Esquecemos daquilo que nós devemos lembrar. Isso é uma verdade. Que muitas vezes nós lembramos daquilo que nós devemos esquecer. Muitas vezes você traz à sua memória uma surra que você levou. Muitas vezes você traz à sua memória, às vezes, algo que você teve de ruim. Muitas vezes você traz à memória uma mágoa, um rancor. Muitas vezes você traz à memória algo que você não teve. Mas tantas coisas boas que Deus fez por você. Tantas coisas maravilhosas. Se você está aqui nessa noite, se você está agasalhado, se você tem uma família, olha o que Deus fez por você. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nos dá alegria. Mas esses momentos bons que nós vivemos, que você viveu, que todos nós passamos, são momentos que nos trouxe até aqui. Os momentos que você foi à igreja, os momentos que você brincou com seus amigos, os momentos que você foi para a escola, algo que você viveu no passado, os momentos alegres, bons, as alegrias, as vitórias, as bênçãos, que você conquistou lá no passado, te trouxe até aqui. Mas é necessário que você continue caminhando, prosseguindo. Por isso que no primeiro momento é de gratidão, daquilo que Deus fez, mas o segundo momento é de oração. É dizendo para Deus, Deus, o Senhor já fez coisas grandes, extraordinárias por mim. Deus, o Senhor já restaurou a minha sorte. Deus, o Senhor já me abençoou. E o Senhor me trouxe até aqui. Mas Deus, faça que eu continue. Deus, essa mesma bênção, esse mesmo milagre que o Senhor fez lá atrás, que isso venha acontecer novamente. Que isso venha acontecer novamente. Dias atrás eu conversando com uma pessoa, com um jovem, e eu falei, olha, até aqui, se você olhar a sua vida aqui agora, foi daquilo que você plantou lá atrás. Você agora tem algo bom na sua vida, porque você plantou, você fez o bem. Mas a sua vida não termina aqui, tem algo à frente. Você tem que continuar caminhando. E para isso acontecer, bênçãos acontecer no seu futuro, você agora tem que plantar. Agora você tem que fazer. A mesma bênção que Deus te abençoou lá, Deus quer te abençoar aqui, mas para isso você precisa alinhar com a vontade dEle. Por isso que o texto diz, no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Dias atrás eu ouvi uma frase muito interessante, que era mais ou menos assim, deixa eu achar aqui essa frase. Que às vezes passamos por turbulências em voos que sempre pedimos a Deus para voar. Por isso, não se desespere, apenas confie no piloto. Meus irmãos, muitas vezes você está reclamando, puxa Deus, eu queria ganhar mais no meu trabalho. Mas talvez lá atrás você pediu para estar nessa vaga que você está hoje.
Muitas coisas que você está às vezes reclamando, chorando, argumentando, é um pedido que você fez lá atrás. É algo que você fez lá atrás. Mas não se desespere. Confie em Cristo Jesus. O texto diz: restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Senhor, faça de novo, assim como o Senhor fez algo extraordinário no passado, assim como o Senhor abriu aquela porta, assim como o Senhor fez aquele milagre, Deus, assim como o Senhor agiu de uma forma improvável, faça de novo hoje. Faça de novo hoje na minha vida. Essa é a oração do povo de Deus, do salmista. Senhor, nós estamos aqui nesse espaço. Senhor, nós estamos na nossa terra, nós estamos em Jerusalém novamente. Senhor, está tudo destruído. Restaura, restaura. Essa oração que nós devemos fazer todos os dias. Deus, restaura. Deus, continua me abençoando, me aperfeiçoando. Deus, continua me conduzindo naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Ele nos dá uma promessa. E Ele nos dá uma promessa. Porque muitas vezes você está num espaço-tempo e você está chorando. Você está precisando de um milagre. Talvez você está num espaço-tempo falando: Deus, olha, tem que acontecer algo extraordinário. Deus, eu não sei mais o que falar. Deus, eu não sei mais o que dizer. Mas o texto responde: aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com júbilo, ceifará. Observe que o texto, meus irmãos e minhas irmãs, o texto inicia com júbilo. Quando o Senhor nos tirou, a nossa boca se encheu de riso, de alegria. E o texto, lá no verso número 6, diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo, com alegria, ceifará. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Alegria, paz. Essa é a promessa de Deus para o povo dele. Que não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa as lutas, não importa onde você está, se você às vezes não conseguiu sair desse cativeiro, Deus vai te tirar. Se você está no caminho, se você precisa de uma restauração, Ele vai fazer. Nós precisamos aprender a confiar, depender de maneira completa em Deus. Nós olhamos para esse texto e nós podemos dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas restaura, Senhor. Continue, Pai, nos abençoando, Pai. Continue nos abençoando para o futuro. Continua, Pai, nos guiando, Pai. Continua nos protegendo para os próximos passos. E talvez nessa noite você está aqui com seus olhos cheios de lágrimas, precisando de um milagre. O texto não diz para você não chorar. A palavra de Deus diz que Ele enxugará todas as lágrimas, sim, mas lá na frente. Agora, Deus quer que essas lágrimas caem em solo. E caindo em solo, irá frutificar. Caindo em solo vai frutificar. Eu tenho certeza, o que Deus tem para as nossas vidas, nós não conseguimos expressar daquilo que Deus tem para nós. Dias atrás, a Melry, se eu não falha a memória, colocou uma foto da nossa comunidade, há uns 10, 12 anos atrás, lá na Helbon Farker. Aí algumas pessoas comentaram como era gostoso, como era bom, que legal. E de fato, como era bom, como é gostoso. O ambiente, e aquela unção, aquela graça, nos trouxe até aqui. Nós precisamos continuar a orar. Falar: Deus, tem muito mais. Tem muito mais para receber paz. Falar: Deus, tem muito mais para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Não importa o deserto, não importa a dificuldade, não importa a luta, tem muito mais. Porque aqueles que estão chorando, aqueles que estão em lágrimas,
há uma promessa de Deus para a sua vida, que você vai colher, com alegria no seu coração. E o mesmo Deus, meus irmãos, que cuida de nós, que cuidou desse povo e cuida de nós, Deus traz alegria. No capítulo 137, de Salmo mesmo, Salmo 137, esse mesmo povo, quando está aprisionado, Salmo 137, esse povo mostra como que eles estavam, quando era prisioneiro, como era escravo. Salmo 137 diz assim: às margens do rio da Babilônia, quando eles eram prisioneiros, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, lembrando da nossa terra. Nas árvores que havia lá, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós uma canção, como vocês cantavam lá, cantem. Verso número 4. Mas como nós poderíamos cantar sobre uma terra estranha? Como nós poderíamos cantar sobre uma terra estranha? Meus irmãos, eu quero dizer para você que nós não estamos em terra estranha. Salmo 137 expressa um sentimento daquele povo quando era prisioneiro. O pessoal vai: canta como vocês cantavam lá. Eles não tinham força, eles não tinham vigor, eles não tinham alegria, eles não tinham entusiasmo. Eles pegaram seus instrumentos e começaram a pendurar nas árvores. Falaram: não tem por que cantar. Mas quando eles voltam para Sião, a boca se enche de riso, a língua de júbilo. Todos viam alegria nos seus lábios, no seu rosto. Por isso que o povo de Deus é um povo alegre. Por isso que o povo de Deus é um povo festivo. Por isso que o povo de Deus é um povo que celebra, que jubila, que grita aleluia, glória a Deus. Né, Marquinhos? Como que é o glória a Deus aí? Ô, glória! Benjamin agora pegou esse ô glória, parou: ô, glória! É o Marquinhos, pai, é o Marquinhos. É o povo de Deus. Talvez, meus irmãos, Deus já te tirou desse lugar, e você ainda não percebeu. Mas se você ainda está lá, em nome de Jesus, você vai sair hoje. Você vai sair hoje. Eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor vir aqui à frente. Eu ia pedir uma canção para vocês, mas eu tenho quase certeza que vocês não vão conseguir tocar, não. É verdade. A não ser que eu ajudar vocês aqui. Eu lembrei agora essa canção. Posso ajudar? Quando o Senhor restaurou a sorte da CB Paz, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Dourado, circunvizinhança dizia: grandes coisas o Senhor tem feito no meio do povo da CB Paz. E nós dizemos: sim, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, por isso nós estamos alegres. Senhor, continua nos restaurando, nos abençoando, como as torrentes do Negueb. Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria que você cantasse essa canção, dizendo que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é poderoso.